Essa é a noite de abertura tão feliz do 32º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, o Curta Quinofora. Esse é o segundo festival em confinamento. Nossos filmes expressam os esforços de realizadores brasileiros e mundiais em entender os paradoxos do mundo que estamos vivendo, interpretar nossas angústias e dar forma à nossa esperança. A curadoria, que chegou a um total de 141 curtas vindos de 43 países, ressalta valores que são importantes para a SPCine: a diversidade e a pluralidade de narrativas. Desde sempre, quer dizer, a nossa ideia é garantir telas, né? A gente está acreditando nessa tela do streaming, nessa tela do computador, como uma excelente tela para o curta-metragem. Uma informação aqui, gente, que a gente não pode esquecer. Num festival de cinema, a gente comemora vendo filmes e a nossa programação já está no ar. Os curtas foram selecionados numa longa maratona, com pelo menos 3 opiniões registradas sobre cada filme, o que nos permitiu assistir e refletir sobre os mais de 2.800 curtas inscritos. Só do Brasil foram mais de 600. Oi, meu nome é Grace Passou. Eu fiz o curta República, em parceria com a diretora de fotografia Wilsa Esser. É um trabalho que eu acho danado. Eu acho República danado. Eu acho República corajoso. E ele só me traz coisa boa. Então assistam República e bom Quinofórum pra gente. My name is Morgane Sur-Lapetit. I am French, but I live in Sweden. I made the film Grab Them. What you will see is a story of truth and lies. But it is essentially a film about a woman taking back the power of her own body. Bom, eu sou a Vilma Martins, sou a Heralda aqui de Salvador. A gente fez o curta 5 Fitas, que está agora no Quinofórum. E é importante a gente fazer esse cinema autorreferencial, justamente porque são questões que não são muito caras, assim, sabe? São questões que a gente precisa muito falar ainda, que a gente precisa muito ver, e precisa extrapolar esse lugar do negro, né? Que tá muito... as pessoas às vezes acreditam que nossa narrativa está restrita a um determinado período histórico de escravidão, né? E esquece tudo antes, né, da gente ter sido sequestrado de África, e o depois disso também, né? Depois da abolição, que nunca existiu de verdade. Cinema é detalhe, né, cara? O cinema, ele, além de se comunicar pelas imagens, né, mas a gente, quando tá filmando, essa visão macro, esse 360, ele tá muito ligado nos detalhes, assim. Eu acho que quando esses cineastas estavam começando a surgir, oriundo das favelas, alguns festivais foram aliados nesse lugar de janela, né, de você poder mostrar para o mundo e fazer com que a gente se comunicasse. Ele é um pouco um filme sobre um país em chamas, assim, e o que vai restar das cinzas se ele queimar totalmente. Eu não estava interessada em fazer só uma imagem metafórica, eu queria atrelar ela à realidade, que no começo do filme você vê que tem alguma coisa queimando. Por outro lado, ela é metafórica porque ela não é só sobre as queimadas na Amazônia, mas ela é um pouco sobre esse sentimento de Brasil. Nós estamos aqui hoje para fazer uma live super especial com o pessoal do Cine Social Clube, que é um cineclube que é lá da cidade de Tiradentes, no extremo leste de São Paulo. A gente começou, né, a partir dessa oficina aqui no Fórum. Nesse processo a gente ficou pelo bairro do Inácio Monteiro, que é um bairro da cidade de Tiradentes, estudando junto, eu, o Joel e o Douglas. Só que ali a gente estava num grupo fechado até então, né? Porque a gente pensava, a gente tem que estudar, tal. A gente lia as referências, via bastante filme de cinema africano, cinema do terceiro mundo. Só que a gente via que para a gente produzir, para além de pensar só nessas formações, a gente tinha que abrir o contexto para geral do território também ter acesso, né? E é um pouco disso que a gente tenta trazer assim, para o coletivo, partir dessa realidade, mas não só para ficar explorando ela como se a gente fosse os notícias populares, mas para, a partir disso, a gente criar potência, criar arte, criar estética, criar novas narrativas. A gente vai fazer hoje aqui uma live do Crítica Curta, que é um projeto muito bacana da Quinofórum. A gente convida a se inscreverem
jovens interessados em cinema, agora como o festival é online, jovens do país inteiro, muitos deles estudantes de audiovisual, mas não necessariamente, podem ser de toda e qualquer área, interessados em analisar cinema, em falar sobre cinema, debater cinema e escrever sobre cinema. O grande objetivo desse projeto é justamente atrair novos olhares e fazer com que as pessoas debatam mais cinema numa época ainda que a gente está tão isolado dentro de casa, vendo e consumindo cinema sozinho, né, de maneira um pouco solitária. Então, o Crítica Curta acaba sendo esse grande espaço de convívio e de debate e de crítica. O filme, né, Quem Diz Pátria, Diz Morte. E a gente chegou à conclusão que foi o melhor da amostra, né? É um filme que fala sobre a história das manifestações de 2019 lá no Chile, né, e tal. E isso me fez refletir muito depois sobre as nossas particularidades, né? Igualdades, semelhanças e principalmente as diferenças, né? Que existe entre o Brasil e o Chile, né, e entre outros lugares, né, como que a gente às vezes é olhado como um espelho, mas a gente não consegue demonstrar essas coisas. A Cinemateca, ela cria, né, a consciência do cinema, ela cria a consciência sobre nós. Esse incêndio, que é o quinto da história da Cinemateca, o primeiro fora de um acervo de nitrato, ele reflete um pouco, eu acho, o que está acontecendo com a sociedade, porque eu acho que as cinematecas, elas são um espelho da sociedade, né? Tem discutido isso muito no Brasil, mas quando a notícia saiu, havia um incêndio na unidade Leopoldina, mas algumas informações falavam que curtas da ECA, da USP, haviam sido perdidos, né, os originais. Então, é muito triste, e eu agradeço, Bernardo, pela lembrança. Já pensou realizar um curta-metragem em 72 horas? Pois é, essa é a proposta do Noite de Kino 2021 e o tema escolhido pelo festival foi A Volta. Então, falando um pouco do tema A Volta, né, a gente tinha muitas possibilidades, então a gente fez uma reunião, todo mundo foi jogando as ideias e no final a gente chegou num consenso de que a gente queria uma coisa divertida pro vídeo, né? Então a gente criou uma personagem muito divertida e bem excêntrica, bem diferente, para mostrar um pouco essa questão da volta que volta, né? A volta no tempo, a volta do que a gente não pode mudar, a volta para as nossas referências e para tudo que aquilo que a gente queria que fosse diferente, que não é necessariamente. Então, o processo foi bem gostoso, foi divertido, foi bem compartilhado também, acho que isso foi bem interessante, que tanto o Evolution quanto esse a gente fez um processo bem coletivo, acho que isso é bem legal, ainda mais quando a gente tem pouco tempo para fazer um filme curto, ainda e tipo um final de semana para fazer. Então eu acho que foi bem organizado, eu acho, tipo assim, os dias, o que a gente ia fazer em cada dia, e bem focado também, e ao mesmo tempo muito enriquecedor, que cada um trouxe coisas muito legais e detalhes que estão compondo e são muito importantes para o filme. Esse ano a gente está fazendo uma homenagem para Vânia Debs, né, que faleceu há pouco, e que foi uma pessoa muito importante para aqui no Fórum, pela aposta que ela fez sempre nos novos talentos e nessa coisa de abrir caminhos. Foi ela que nos apresentou um pouco esse cinema que vinha de Pernambuco, foi ela que, enfim, coordenou com a gente muitas aventuras, né? A Vânia sempre de uma generosidade imensa, né? A gente chegava em São Paulo com as latinhas de filme da gente, ia procurar ela. Ela foi sempre, para mim, uma grande professora. Ela me ensinou sempre muito sobre montagem. Eu tinha acabado de sair da escola, então eu tinha que aprender muita coisa ainda. Então a Vânia me ensinou muito, né? E além disso, ela foi muito generosa, porque ela ajudava a viabilizar os nossos filmes, porque era muito difícil finalizar um curta com pouco orçamento, e ela ajudava a gente, levava a gente para a ECA, a gente montava na moviola da ECA. E o festival, esse ano, exibiu 200 filmes de 42 países e transmitiu 12 encontros que podem todos ser vistos e revistos no YouTube do Kinofórum. Chegamos a um momento importantíssimo da 32ª edição do Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, o Curta Kinofórum. A cerimônia de premiação tão aguardada. Hola, mi nombre es Valentina Arango, soy la directora y guionista del cortometraje Los Invitados. Recibo con mucho honor y mucha alegría esta noticia de haber ganado el premio del público en Sao Paulo.
Para nosotros es un honor total participar en un festival como ese, en una ciudad tan hermosa que llevo mucho en mi corazón. En los años que llevo haciendo cine, nunca me había pasado recibir un reconocimiento de parte del público. That's so nice to hear that news, that Grab Them is among the audience favorites. Hello, Sao Paulo. Greetings from Rwanda. My name is Jirihirwe Ines, writer and director of Breaking Ground. On behalf of the whole team, I would like to thank Sao Paulo International Short Film Festival for having our film there with so many other great films. Olá, gente, eu sou Herói de Deus, roteirista e diretor do Curta 5 Fitas, junto com o Vilma Martins. E eu quero dizer que a gente está muito feliz por ter recebido esse prêmio aí da Cardume no festival. Dizer que esse é o cinema que a gente se propõe a fazer e que a gente está lutando para fazer cada vez mais. Muito, muito feliz. É muito bom ver um filme como o nosso, né, de pessoas pretas, de pessoas baianas, sendo exibido num dos maiores festivais de curtas do Brasil. Então, é só emoção, é muita felicidade. É muito emocionante estar aqui com um projeto feito durante a quarentena, num ano tão difícil, feito completamente entre amigos. E eu queria aproveitar para agradecer a minha equipe, que foi a Lívia Leite, a Jéssica Puga, o Conrado Lima e o Guilherme Franco. Eu e o Ju estamos bem contentes de saber que o Como Respirar Fora d'Água foi um dos 10 mais curtas brasileiros do Kinofórum. E a gente fica muito feliz em saber que nosso filme conseguiu conversar com vocês, assim, mesmo à distância. E eu tô muito honrada de estar ganhando o Prêmio Revelação no 32º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo. Queria agradecer demais a todo mundo que assistiu o filme, a todo mundo que fez o filme, a todo mundo que contribuiu para o filme existir. Tem tantos filmes incríveis, tantos filmes potentes, fortes. Então, estar na programação já foi muita coisa. E ganhar um prêmio é uma grande surpresa, uma grande felicidade. Esse prêmio é muito importante pra gente. Obrigada por essa janela, por esse espaço, para que o filme República e os outros filmes, apesar da situação que a gente está vivendo, consigam circular, né? Todos juntos conseguiremos, e a cultura faz muita diferença nessa possibilidade de união das pessoas. É muito importante a gente resistir, é muito importante estar junto para desenhar o nosso futuro, que é um futuro que a gente deseja.